E aí, pessoal, como que vocês estão? Sim, eu tô sumido pra cacete. Voltei aqui com a minha mendigata, vocês nunca viram essa mulher tão desmilinguida assim. É, Obrigado a todo mundo que demonstrou preocupação, disse que tava com saudade, tipo, valeu mesmo, eu me sinto honrado. Não apareci porque eu não tinha muito pra falar e também porque se eu aparecesse eu acho que eu ia fazer metade de vocês pararem de jogar. Se vocês se deixassem influenciar por mim e se eu falasse alguma coisa pra vocês nos últimos, sei lá, 4 dias, uma semana, não sei, eu faria um monte de gente parar de jogar porque eu tava ácido, nojento, asqueroso, tóxico, revoltado e agora eu tô mais calmo. Vou falar de algumas impressões aí que eu tive ao longo desses dias. Primeiro, vamos falar do Pet Notes. Cara, essa mudança de interface, eu vi um monte de gente reclamando, mas que delícia de interface. Então, eu vi muita gente sendo muito agressiva na nova interface, e a grande reclamação das pessoas era, puta, eu não tô perdido, não, tá tudo diferente, tá tudo diferente. Mas a pergunta é, tá mais funcional? E sim, está mais funcional. Aí eu fiz uma lista de coisas que eu adorei, porque eu só funciono com listas, eu tô com Alzheimer, eu esqueço as coisas que eu vou falar. E assim, 3 pontos que eu quero que vocês notem aí. Cara, reparar item ficou muito melhor. Se você perde seu tempo e as suas pedras de armadura com Reblai e gosta disso, ok. Pra você vai ficar melhor. E se você repara com Grunil e se lasca também, porque você... Enfim. Não importa onde você faça face techs, se você precisa de muitos itens em série pra reparar, ficou melhor. Porque antes era aquela coisa desgraçada de ficar clicando onde você queria, ou então você selecionava todos, e às vezes você tava, por exemplo, com 29 de durabilidade. E se você colocasse lá reparar continuamente, ele ia chegar no 99 e ia gastar uma luva para reparar um item. E se você não quisesse isso, você tinha que ficar fazendo aquele serviço de corno lá, que era clicar um por um e ficar clicando em ok, um por um. E era chato pra caramba isso. Agora ele te abre um menu, ele lista todos os itens que você pode escolher, que você quer que repare. Você escolhe qual que você quer que repare. Tem o reparo contínuo, ele continua lá do mesmo jeito. Só que o botão para clicar para reparar um item ficou muito mais prático. Então, assim, pra mim a coisa não tem que ser bonita, ela tem que ser funcional. Assim, é meio esquisito mesmo, mas é inevitável que a gente vá se acostumar com essa nova interface. Então, quando eu olho para uma luva que ficou, por exemplo, com 61 de durabilidade, e aí eu não quero 69 de durabilidade, 68 de durabilidade, e eu não quero gastar uma luva, um item inteiro para reparar um ou dois, pra mim ficou mais fácil, porque eu consigo dar 3 cliques e muito rapidamente deixar a luva exatamente, o item exatamente onde eu queria, para estilhaço de memória também. Às vezes você tava com 40 na bag lá, e você quer usar 12 só, por exemplo, fica muito mais fácil você ter esse controle, depois reparem aí. Outra coisa que ficou muito melhor, entregar vinho para NPC, cara, que delícia, porque antes era aquele som irritante e aquela tela abrindo e fechando o tempo inteiro com aquela caixa de diálogo. Agora, se você vai lá com, sei lá, 100 vinhos para entregar de uma vez, você consegue isso de maneira muito mais dinâmica, de maneira muito mais instantânea. Então, esse jogo, temos rumores de que o cavalo ele vai deixar de precisar ser bugado. Nossa, que delícia também. Ou seja, tudo aquilo que demorava muito tempo, mas que o jogo te permitia fazer, porque já fazia parte da mecânica dele, desde o princípio, vai se manter. E aí quando me falaram que não vai precisar mais bugar o cavalo, eu falei, cara, pera, qual que vai ser o limite máximo de peso do cavalo? Vai ser alguma coisa em torno de 214.500? E aí a pessoa com quem eu tava conversando falou que era mais ou menos isso mesmo, talvez 1150 vezes 30 LT, né? E parece que o limite máximo do cavalo vai ser esse, ou seja, vai dar pra você carregar mais caixas baseado em rumores, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu não fico vendo Reddit, eu não fico pesquisando e procurando nada de fora, mas baseado em rumores. Você não vai conseguir carregar nenhuma caixa a mais daquilo que você já era capaz de carregar, mas você vai ser liberto daquele trabalho de corno, nada contra corno, gente, de ficar jogando tipo caixas e caixas para o cavalo, armazém, costa, cavalo, armazém. Você vai poder chegar aqui e jogar as caixas tudo diretamente e ir feliz e contente. Quando isso chegar, nossa, cara, que maravilha, minha vida melhorar muito. Afinal de contas, toda a minha conta eu tô desenhando para que eu fique só carregando caixinha para lá e caixinha para cá, e algumas eu não vou carregar porque eu não quero ser morto com elas. Falaremos sobre isso depois. E uma coisa besta, mas que assim, meu, que delícia foi.
Eu produzo muita caixa. Deixa eu ver se eu tenho alguma aba de chat aqui. Aqui tá My Guild. Eu preciso arrumar porque eu desconfigurei todo esse negócio aqui. Mas o que acontece é que eu produzo muita caixa, muita oficina, muito rápido. Então sempre tem algum trabalho sendo concluído. Como eu tenho muitos trabalhadores, sempre tem alguém trazendo alguma coisa, alguém terminando algum trabalho, alguém que chegou com recurso na cidade. E todas essas chegadas, elas cancelavam a animação com NPC. Eu fiz vários vídeos fazendo desabafo e reclamando disso. Você vai comprar água no NPC, você vai comprar, sei lá, fermento, açúcar no NPC de culinária. Quando você colocava lá compras múltiplas e você tinha que digitar o número e você queria digitar, por exemplo, 25 mil, você estava no meio do digitar do número, algum trabalhador ia lá e concluía uma tarefa e aí aquilo cancelava e você tinha que digitar de novo. Cara, era um negócio que me deixava muito nos nervos. Tanto que eu deixava para fazer as compras de NPC de manhã, quando a grande maioria dos meus trabalhadores estavam sem estamina e não estavam terminando caixa nenhuma. E aí eu fazia estoque e deixava lá para não ter que ficar me submetendo a passar raiva toda hora. Isso acabou, e hoje eu tive o prazer de ir lá no NPC de culinária e ficar comprando lentamente as coisas, porque essa animação e a sua compra, ela não era interrompida por isso. Então, assim, não ficou esteticamente do jeito que você gostaria que ficasse, talvez não tenha ficado, mas o jogo ele está melhorando e ele está evoluindo e a empresa está pensando na vida dos caras que jogam isso daqui freneticamente, tentando melhorar em pequenos detalhes a vida deles. Sim, está. Então, isso eu acho que é um ponto positivo para o jogo, para nós todos. O que mais eu tenho para falar para vocês? O Devora me mandou uma printer que me deixou feliz pra cacete. E cadê? Deixa eu tomar cuidado para não mostrar nada que eu não devo mostrar para vocês. Mas, enfim, Elixir de avanço gigantesco. Olha o buff que esse Elixir dá. Ele dá experiência de cavalo, mais 15%. Experiência de treinamento, mais 20%. De navegação, 20%. Potencial de velocidade de movimento, 3 níveis. Olha a duração desse Elixir, cara. 360 fucking minutos. Ou seja, isso daqui é o Elixir que você vai usar para poder ir dormir tranquilo. Porque antes você usava um Elixir, ele durava 10 minutos. Você estava dormindo há 8 horas. Aquele seu buff era melhor nem usar, porque afinal de contas ele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Agora você vai ter um Elixir de 6 horas. Nada mais natural do que esse Elixir ser caro pra cacete, certo? Sim, ele vai ser caro pra cacete. E lembra que eu falei que um dos grandes pavores que eu tinha era de a empresa não conseguir dar escoamento para a produção de todos os jogadores que se apaixonaram pela Life Skill e quiseram investir hard nelas para produzir demais, que não podia ter não podia não ter um ladrão de recursos, não poderia não haver uma maneira de escoar o excesso de recursos, porque a entrega imperial sozinha não dá conta, a não ser que eles aumentassem estratosfericamente a quantidade que você pode entregar por dia e a quantidade total do servidor, e aí ela deixaria de ter o sentido que ela tem hoje. Era preciso que alguma coisa fosse criada para dar escoamento para a produção dos jogadores. Então vocês que estão aí reclamando que o preço da refeição Kron está sucateado, que o preço do chá não sei o que está sucateado, e de que o bife não sei das quantas está sucateado, vejam que novas refeições estão sendo criadas, porque o nível dos spots ele está subindo e os buffs que se fazem necessários eles são maiores. E dá uma olhada no que vai ser preciso para fazer esse Elixir de avanço gigantesco. 72 Elixirs de treinamento. Quem compra Elixir de treinamento em grande quantidade hoje em dia? Você que é Life Skiller, você consegue fazer, por exemplo, 15 mil Elixirs de treinamento e colocar no mercado e ver isso escoar? Não, você não consegue. Você não consegue fazer isso. Sejamos realistas. Você vai colocar 15 mil para vender, o cara vai lá e ele vai comprar 3. Ele vai comprar 3, o resto vai ficar lá. Aí você vai ficar com pressa, você vai ficar baixando o preço. Até vai chegar uma hora que você vai falar, cara, não compensa fazer esse Elixir mais. Sim, se eu não estou usando, que dirá os outros. É basicamente isso. Esse de avanço gigantesco que as pessoas terão sim interesse de comprar. Por que ninguém compra o Elixir de treinamento? Porque o cara deixa treinando o cavalo antes dele dormir. E ele não vai ficar comprando toneladas de Elixir se ele só pode usar um antes de dormir. Agora, esse daqui, que dura 6 horas, o cara vai querer comprar. E olha o quanto ele custa. Para fazer ele precisa de 72 Elixirs de treinamento, 72 Elixirs do tempo, que é outra coisa difícil de escoar, que já foi mais fácil, mas que é difícil de escoar, 72 Elixir de asa, 20 lágrimas de lua do anoitecer, mais um fragmento de terra turbulenta. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão ficar mais gastando, já está, né? No momento em que as pessoas não precisam ficar gastando aquela moedinha lá para tentar o unicórnio.
E aí você vai ter um escoamento disso também. Itens de cavalo que estavam sucateados, eles podem ter o seu valor aumentado graças à demanda em outras receitas agora. Vocês viram um spot novo que está todo mundo reclamando dele, mas que ele deve ter algum segredo aí que a gente ainda notou. Você viu que esse spot, ele requer aquela garra do espírito negro. E qual que era a reclamação da galera que ficava grindando nos piratas? De que aquele negócio servia pra nada, pra bosta nenhuma, e todo mundo vendia no NPC. Eu falava, cara, não vende isso daí, porque talvez um dia ele seja útil, talvez um dia ele sirva pra alguma coisa. E aí está. A gente está tendo cada vez mais que delícia, cara, que delícia, muita madeira sendo processada. Enfim, até a garra do espírito negro que não servia para quase nada, né? Aí, assim, beleza, as pessoas dropavam toneladas daquilo. E aí, assim, mas aí se você quiser fazer um slot no seu traje de pay to win, você vai precisar de uma garra daquela. Isso não é escoamento decente para um recurso que dropa abundantemente. Então, aqueles recursos que dropam abundantemente, mas que a gente não vê utilidades para ele, porque afinal de contas as pessoas não ficam tentando ter 9 todo dia, elas vão entrar em outras receitas aí. Então, se você grinda muito num lugar e acaba dropando muito de um determinado item, não é porque ele não tem valor hoje que ele não vai ter valor nunca. Então, já que você vai lá todo dia mesmo, e todo dia ele está ocupando espaço, reserva um espaçozinho para ele numa carroça, num armazém de uma cidade distante, em algum lugar, porque em algum momento aquilo pode ser útil para alguma coisa. E se você ficou grindando em Bear, falando, puta que pariu, que merda é que eu vou fazer com esse monte de erva, tá aqui a resposta. Cara, se um elixir desse leva umas 6 ervas e você vai precisar de 72 para fazer um elixir, quanto dessas ervas você vai precisar no fim da sua conta? Bastante. Então, assim, tá me dando esperança porque todos os grandes medos que eu tinha estão sendo apaziguados aí, inclusive esse da produção excedente, que estava me deixando bastante desesperado. Eu fiquei muito mais tranquilo de saber. Ainda tem algumas outras coisas que eu quero compartilhar com vocês, algumas inseguranças em relação ao quanto a Life Skill ela vai ser atraente para quem nunca fez e está chegando agora, mas até as pequenas neuras que eu tava, assim, do quanto a Life Skill, a maestria ela é predatória entre os jogadores mais avançados, e o quanto ela pode ser para quem está começando agora, mas aí eu já estou conseguindo olhar isso de uma maneira um pouco diferente, e a hora que eu tiver uma visão um pouco mais apresentável da coisa, aí eu quero falar sobre isso com vocês. Aí eu preciso falar do meu choro. Cara, por que eu estava tiltado na última semana? Porque acho que não é uma questão de azar. Eu acho que a empresa, ela tá sendo... E não é... Você pode confundir isso com choro, se você quiser achar que eu tô chorando aqui, você pode. Mas eu acho que a empresa está sendo extremamente desonesta na questão do percentual de chance que você tem para enchantar. Eu estou falando isso baseado na minha experiência, na experiência de outras pessoas que eu conheço, embora tenha muita gente que esteja tendo sorte também, mas quando a empresa fala que, por exemplo, do duo pro tri, eu estou falando de traje, manos, quando a empresa ela me diz que do duo pro tri você tem 20% de chance de encantar, eu espero que, assim, quanto mais eu encante, mais próximo de 1/5 eu chegue. Então, por exemplo, se eu tentar 10, eu espero passar 2. Se eu tentar 5, eu espero passar 1. É claro que quanto menos você faz, maior a discrepância. Então, eu posso tentar 2 vezes e passar 2 vezes. Ou eu posso tentar 10 vezes e não passar nenhuma. Existe essa chance? Sim. Eu tô contando as minhas tentativas para tri. E até agora eu fiz 41 tentativas de trajes de manos para tri. E dessas 41, se você pegar 41 vezes com 20% de chance de passar, a gente esperaria aí que eu tivesse conseguido o tri umas 8 vezes. Tá? Com margem de erro para cima e para baixo. Tá? Eu consegui 3 sucessos nessas 41 tentativas. O que me deixou puto, assim, não pela pela dificuldade de conseguir aquelas coisas que eu estava desesperado para conseguir, mas talvez por uma possível desonestidade, porque eu encanto desde sempre com Grunil, porque eu faço face tech com Grunil. Então eu estou extremamente acostumado a tentar encantar peças com 20% de chance de passar, porque 20% de chance de passar é o face tech que eu faço lá com a pedra
azul de armadura num Grunil Pri, que eu fico fazendo stack, e muita gente fala que é loucura, mas como eu dropo a rodo disso daí, como eu tenho muito disso, eu fico fazendo desde o primeiro stack, e pra mim é a coisa mais natural do mundo ficar tentando enchantar com 20% de chance. Então eu vejo que existe uma discrepância enorme entre os 20% de chances do Humanos e os 20% de chances do Grunil, e isso tava me incomodando demais, porque eu tava falando, cara, não é uma questão de azar isso, não é uma questão de azar e não é uma questão de insistência. Então o que eu fiz? Eu meio que desapeguei desse percentual e eu estabeleci metas. Qual é o mínimo que eu preciso? Qual é o mínimo que eu preciso? Cara, porque eu gastei 70 bi nessa porra. Nossa, que desabafo gostoso. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Tipo, eu gastei 70 bi, não fiz quase nada com esses 70 bi. Aí beleza, eu precisava de pelo menos um traje de alquimia Tri. Então assim, essa pedra resplandecente aqui, ela me permite eu não precisar do traje Manus Tet. Por quê? Porque o bordado Tet, ele me reduz 5 segundos. O Du, ele reduz 4. E o Tri, ele reduz 5. Então a alquimia ela não crita 10 receitas de uma vez igual a culinária faz, mas o traje dela reduz tempo. Por que eu precisava desse traje Tri? Eu precisava desse traje Tri para poder continuar usando os fornos intermediários de alquimia, porque essa pedra me permite isso. Então, ter essa pedra, usar a refeição Cron, tudo isso me permite que eu não precise usar o forno, avançado, eu posso usar o intermediário. E para que eu continuasse podendo fazer isso, eu precisava pelo menos do Tri. Então, essa pedra, eu posso dizer que ela é linda, maravilhosa, porque ela me dispensa da necessidade de ter o traje Tet. Tudo bem que eu tô perdendo aí, vários 80 pontos aí de maestria, que é coisa pra cacete, mas isso eu compenso com XP ao longo do tempo. Então, pra eu ficar funcional, para eu continuar fazendo alquimia da maneira que eu preciso fazer, eu precisava de pelo menos um traje Tri. E se você parar pra pensar, cara, 25% para Du e 20% para Tri não é uma coisa impossível de acontecer. Só que eu tava gastando 1 bi por dia e não tava conseguindo fazer esse traje. Isso daí tava me deixando azedo, amargo, amargurado, tóxico. E aí eu falei, não, eu não vou fazer vídeo agora, porque senão eu vou fazer todo mundo parar de jogar. Eu não quero isso. Tudo tem que ser fácil? Não, se tudo for fácil, tudo será consequentemente sem graça. Esse jogo, ele é fantástico, não porque ele é desgraçado e faz a gente passar raiva. Esse jogo ele é fantástico porque ele faz a gente jogar. E um jogo bom é aquele que faz você jogar. Eu tenho as minhas teorias de conspiração, que são baseadas em porra nenhuma, que aí eu acho que quanto mais você joga, mais azar você tem, porque é uma maneira que o jogo tem de equilibrar quem joga muito de quem joga pouco. Mas isso é teoria da cabeça de Fausto, do mundo de Bob, tá? E assim, quando eu enchanto, eu já espero me lascar mesmo. Mas eu gosto de ir lá e enchantar. Eu gosto de ter a sensação de, puta, eu fui lá e fiz. Aí você pode me perguntar, mas não é burro isso? Com o tanto de dinheiro que você faz, não seria mais fácil comprar? E aí eu te digo, eu lembro exatamente onde eu estava. O que eu estava fazendo, que dia foi que eu passei a minha Kutum Tet do Musa. Eu lembro quando eu passei a Zarka. A Zarka eu estava grindando lá nos Piratas. Eu lembro do lugar onde eu parei para enchantar a arma, depois de tentar, sei lá, umas 6 vezes. Eu lembro do lugar onde eu estava. A Kutum eu tentei 24 vezes. O dia que ela passou, e quem passou foi a Valkyria, no meio da cidade de Valência, lá onde os caras soltam aqueles balãozinhos, eu lembro muito bem desse dia. Então quando eu olho para trás, eu já fiz muito dinheiro, mas as boas lembranças desse jogo, elas estão no momento em que eu fui lá e passei o item. Eu lembro de eu ter passado a minha dungeon. Que delícia, o momento em que só faltava a dungeon e ela passou. O grifo, cara, eu passei o grifo com 115 stacks. Eu lembro de quantas vezes eu tentei, e eu lembro do lugar em Ber, em cima do murinho lá onde eu tava, em cima da casa onde eu tava quando eu passei esse item. Então, quando eu olho para os meus itens, primeiro, eu não vendo, porque eu tenho um apego muito grande a eles. Não que eu nunca vá tentar pen com eles, eu posso muito bem tentar pen, não tem problema nenhum, mas eu tenho um apego muito grande no sentido de não querer vender e de preferir olhar para eles e de lembrar dessa história do encantamento, mesmo tendo ela sido difícil. E talvez se eu tivesse juntado todo o dinheiro e comprado esses itens, eles seriam tão funcionais quanto, mas eu não teria essa história. Então, quando a gente fala de comprar, nada, pelo amor de Deus, nada contra quem compra. Mas assim, eu poderia parar de enchantar, simplesmente parar de enchantar e começar a juntar grana e ter muito dinheiro e deixar para compra naqueles itens que eu quero e com isso economizar um pouco, sim, mas o jogo ele não teria essa emoção que tem. Então eu passei por uma semana desgraçada de tóxica, mas agora eu tô pelo menos funcional.
Eu estou, pelo menos, funcional. Então, com esse traje de pesca eu estou batendo 1000 de maestria. Com esse daqui eu estou batendo quase 1400. Isso daqui está me dando 950 pontos. E tá jogável, pelo buff que, assim, o nível de XP dá, tá indo bem. As ferramentas, pesadelo. Tipo, eu falho 6 vezes para duo, falho 7 vezes para tri, falhei. Eu peguei um char que eu comecei com 111 stacks, falhei 3 vezes com ele. Com essa daqui eu comecei com 71, já falhei 9 vezes para TET. Então são 12 tentativas de TET, falhando uma média de 6 vezes para cada tri. E aí, assim, a empresa chega e me diz que é 30% de chance de passar um tri, sendo que do ponto onde eu parto, né? Do ponto onde eu parto. É 30% de chance de passar tri, sendo que religiosamente eu tô precisando de umas 7 tentativas para passar cada uma delas. A maneira mais fácil que eu encontrei de lidar com isso é meio que começar a ignorar esses percentuais e simplesmente continuar insistindo até que eu passe. Não compensa eu ficar fazendo coleta de itens de alquimia agora, porque afinal de contas o que te deixa rico na coleta não é o item que você coleta em si, e sim os itens de sorte. É um monte de cafras, é um monte de fragmentos que você dropa, que são as coisas que te enriquecem. Então, o que basicamente eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que comprar seiva, eu tô tendo que comprar sangue, eu tô tendo que comprar couro, por exemplo. Para quê? Para não deixar de coletar com as ferramentas TETs que eu tenho. Uma pergunta extremamente recorrente, deixa eu ver que oração para não perder a aula de ninguém. Uma pergunta extremamente recorrente que eu tenho aqui é: com ferramentas em mesmo nível, qual delas é melhor? Não existe uma ferramenta que te dê, por exemplo, mais dinheiro. Não, isso não existe. Existem percentuais, proporções diferentes. E aí eu lembrei de um vídeo, de um raid que eu tomei num dos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal, em que eu tava coletando aqui, e aí eu fiz uma tabela de quantas madeiras, de quantas ervas, de quantos caroços, de quantos não sei o que saiu, e aí o cara falou assim: puta, como você é retardado, como que você gasta tempo da sua vida fazendo uma bosta dessa? Pra que você quer saber? E pra que eu quero saber? É exatamente pra isso. Com cada uma dessas ferramentas, você lista cada um dos materiais e você vai vendo que, no fim das contas, no mesmo nível, tudo vai dando na mesma, só que distribuído em pontos diferentes. Então você vê, por exemplo, que essa carne, ela dá muito, mas dá muito mesmo, fragmento de... aliás, esse estilhaço de cristal negro, mas, tipo, absurdamente. E a troco disso, o que vem? Vem menos cafras... e menos outros itens. Enquanto eu tenho a impressão de que com a picareta você tem um equilíbrio muito maior entre as coisas. Tendo esse mesmo nível na picareta aqui, você vai coletar lá e você dropa muito menos estilhaço negro comparado com a faca de açougueiro, por exemplo. Em compensação, você também não tem nada de extraordinário de cafras. Em compensação, você começa a dropar mais desse fragmento duro e afiado, que é o que você vai usar para fazer aquelas suas pedras. Sendo que você não deixa de dropar esse estilhaço, e sendo que o tanto de cafras ele também não é tão ruim. Quando você pega o machado, e o meu machado já esteve tri, aliás, ele tá tri agora, né? É engraçado, ele passa tri, aí eu faço um estoque de tronco, que é o que eu preciso para manter as oficinas rodando. A hora que eu vejo que eu tenho estoque para 1 semana, 2 semanas, aí eu vou lá e tento TET, aí eu me lasco e fico pri pro resto da vida. Aí quando eu consigo ele tri de novo, eu falo: bom, deixa eu recuperar os meus estoques para poder tentar TET mais uma vez. E assim eu vou seguindo a vida, é desse jeito que a gente progrede. E isso daqui então nem se fala, né? Cara, tô muito lascado. Mas o que você percebe, porque eu já tive com a picareta tri também, então o machado tri, as outras ferramentas tri, você percebe que com o machado você tem muito mais cafras e muito mais pó de espírito ancestral. Então tudo depende mais daquilo que você quer, daquilo que você mais quer naquele momento em que você está jogando. E vamos lá. Fausto, que atividade que eu escolho para minha vida? Você pretende cafrar o seu set inteiro? Se você pretende cafrar o seu set inteiro, então vá fazer caixa de madeira, por que não? Porque aí você vai dropar muito mais cafra e vai conseguir enchantar o seu set de cafras muito mais rápido. Porque se você ficar coletando carne, você vai ficar vendendo carne, você vai ficar vendendo estilhaço negro, que tende a só cair, o preço dele tende a derrocar, dado o perfil do jogador do nosso servidor, dado o perfil do jogador do nosso servidor, que prefere comprar
comprar a Enchantar, a tendência desse item aqui é só de cair, porque as pessoas elas vão querer comprar cada vez mais, elas vão ficar vendendo isso, e aí o preço vai baixar. Ou não, né? Ou vai baixar até um ponto em que as pessoas vão falar, cara, tá valendo a pena comprar isso daí, Enchantar e vender. O mercado meio que se autorregula conforme as pessoas vão enxergando as oportunidades que existem aí. O que acontece vale a pena você ficar vendendo esses estilhaços para comprar a Cafra, se você pode meio que ordenar a sua atividade em ficar pegando madeira, fazendo caixinha, levando caixinha, mandando, né? Você pode fazer isso e conseguir Cafras muito mais rápido sem que você precise comprá-las, talvez te sobre até um pouco para vender. Agora assim, cara, o preço da Cafra está muito sucateado, para de cortar madeira, vai fazer outra coisa. Então, entender essas proporções é muito importante. É claro, você tem que também fazer alguma coisa que você goste. Como que eu estou desenvolvendo a minha conta? Eu preciso muito, basicamente, da enxada e da picareta. São as duas ferramentas que eu mais preciso. E deixo esse machado tete. Enquanto esse machado não passar tete, eu não vou dar início à terceira fase. Eu coleto muito metal aqui, e você percebe que a proporção de cobre em relação ao zinco, ela é sempre superior. Então o que eu faço? Vamos supor que para cada 10 cobres eu tenho aí 5 zincos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer latão com 5 e 5 e os outros restos, e o resto eu vou empacotar Tier 1. Você pode ficar meio perdido, tá? Isso daqui é para quem sabe do que eu tô falando. E se você não sabe, talvez eu vou fazer um vídeo separado explicando minúcias disso daqui. Mas assim, num apanhado geral, para quem já entende um pouco de life skill, eu tô coletando aqui. Aí eu tenho cobre, zinco, derreto, faço lingote de latão, aí mando pra grana. Tem os trabalhadores aqui que não liguei a oficina ainda, mas eu tô acumulando recursos de grana para mandar. Hoje em dia, a gente tem a caravana de itens de comércio. Por exemplo, uma coisa é eu levar caixa de erva de um lugar para o outro, uma coisa é eu levar caixa de madeira e de metal Tier 1 de um lugar para o outro, outra coisa é levar tipo 7.150 caixas de Calcium, outra coisa é levar 7.150 lingotes de latão. Fez 1.000, dá para você mandar pelo transporte de comércio e deixar acumulando aqui, e com essa coisa linda do cavalo você não precisa ficar bugando mais, basta que você pegue o buff aqui no Santuário da Partilha, e aí você vai conseguir simplesmente pegar o cavalo, tirar todas as caixas, levar lá no EPC, entregar usando o mesmo buff para isso. Eu estou pensando nesse sentido. Então eu vou ter um trabalhador que já está com crítico de caixa de madeira, outro trabalhador que já está com crítico de caixa de metal, um basicamente vai ficar fazendo latão, aço, e o outro vai ficar fazendo essas caixas de madeiras de territórios. Basicamente eu vou focar em balenos e Calcium. São as duas que para mim são mais fáceis de fazer de acordo com os spots que eu faço. Para isso eu não preciso desse peito tete por enquanto, mas eu vou precisar muito de 2 pedras. Eu vou precisar da de lava e dessa de energia aqui de manos. Isso eu vou precisar. Embora assim já esteja ótimo, não tá bom o suficiente. Porque o ideal é que você realmente não precise ficar muito tempo processando, que você liquide tudo aquilo que você faz o mais rápido que você puder, para você poder dedicar o seu tempo a outras coisas, mesmo semi-FK ou FK. E vai ser assim, a velocidade com que você vai conseguir fazer isso que vai dizer o quanto de dinheiro você vai ganhar. E isso é uma coisa que não depende de fato do mercado. Isso é uma coisa que tipo, depende da sua organização e de você ir lá entregar. Então com a enxada e com a picareta e com compras de mercado também, eu estou conseguindo deixar aí várias oficinas fazendo caixa de Tier 1 constantemente, todos eles com trabalhador lá gritando. Então a hora que vier qualquer facilidade aí no sentido de você entregar essas caixas com mais rapidez, você tem que ter que ficar fazendo aquele trabalho desgraçado lá de ficar bugando caixa no cavalo, já vai fazer com que eu tenha um escoamento aí gigantesco para subir o XP de comércio, e aí a gente vai ficar esperando ansioso aí pelas mudanças que estão por vir. Nossa, que conversa honesta, né? Coisa sem segredo. Até porque todo mundo saber disso não vai alterar isso em absolutamente nada, porque afinal de contas isso daí é o gosto de cada um, a atividade de cada um, e não é coisa que esteja limitada pelo mercado. Então vai haver um desbalanceamento enorme. Cara, se a madeira ficar muito barata, porque tá todo mundo coletando madeira e vendendo, se ficar muito barato, a gente vai começar a comprar tudo, encaixotar e mandar.
E se todo mundo resolver encaixotar e mandar, o preço da madeira vai disparar e o que a gente vai fazer? A gente vai lá e coleta. Então, mais importante do que saber... mais importante do que ninguém saber qual é a coisa que você sabe, que é aquela coisa que fodendo dá dinheiro no servidor, melhor do que isso é você entender como as coisas funcionam, o que faz o preço subir, o que faz o preço descer, para você saber o que compensa fazer naquele momento, e fazer as coisas tendo certeza que você vai ter bons resultados. Esse é o principal segredo aí que eu tenho para passar. Então, eu tive um pedido aqui num vídeo meu falando assim, cara, quando você mostrar você fazendo alguma coisa, você tem que colocar quantos kk você faz por hora fazendo atividade. Então, assim, tipo, num spot de coleta. Você tem que dizer quantos kk você faz por hora. Isso não existe. Isso não existe, porque se todo mundo for lá fazer, vai derrubar o preço. E se todo mundo parar de fazer porque eu tô lá, o preço vai subir. E o preço ele muda o tempo inteiro. Então não tem como eu dizer para você que isso daqui dá mais kk por hora do que aquele outro negócio lá. O máximo que eu posso fazer é te dizer o que cada recurso, para que cada recurso é utilizado. Mas aí a gente tem novos elixires e novas coisas aparecendo que mudam completamente a necessidade de tudo. Então ficar atento e prestar atenção na demanda dos coleguinhas, o que eles estão precisando, o que eles estão querendo. Isso sim faz você ganhar grana. Ok? Um pouco de sorte também faz. Se eu tivesse um pouco mais de sorte aqui, eu tava bonito. Mas eu vou ficar um dia. Vou ficar. Espero que seja útil. Eu vou tentar produzir mais conteúdo agora que eu tô um pouco melhor. Tenho fé. Até a próxima.